Olá, pessoal. Bom dia. Ô, Sérgio. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa conversa um pouco sobre como é que foi o semestre e como que a gente faz para encaminhar o próximo, né? Tá. Bom, acho que a gente pode começar e a gente vai falando um pouquinho sobre a situação. Acho que depois, se precisar, a gente repete um pouquinho. Bom, pessoal, a gente pediu para fazer essa reunião com vocês, um pouco para ouvir a opinião de vocês, como tem sido o semestre, um pouco para a gente relatar também como tem sido da direção do centro e das demandas que a gente tem recebido, né? A avaliação assim, que a gente tem, ela é positiva no sentido de que a gente conseguiu retomar as atividades e era um desejo de todo mundo, né? Porque a gente estava numa situação difícil, muitos alunos tinham pedido para retornar, e, enfim, e também até uma cobrança da sociedade, da instituição. Estranhamente, a retomada foi melhor do que a gente esperava. A gente esperava muito mais problemas. Então, assim, do ponto de vista técnico. Tá? Então, os problemas, é claro, existem, alguns são difíceis de resolver, porque, claro, é um número elevado de disciplinas e pouca experiência de ambos os lados, né? Tanto de professor quanto de aluno, mas, estranhamente, foi melhor do que a gente esperava. Do ponto de vista didático, a gente ainda está fazendo uma avaliação um pouco mais profunda, né? Então, isso a gente ouviu um pouco os professores na semana passada, das dificuldades de cobrir todo o material da disciplina e dificuldade também de ter uma aula um pouco mais esticada, porque no online a gente cansa muito, né? Então, a impressão que a gente tem é que, assim, estou falando um pouquinho do que nós ouvimos, tá? E, do ponto de vista assim, de conteúdo, os professores, alguns com mais facilidade, outros com um pouco menos de facilidade, conseguiram passar. Mas a gente sentiu um pouco também de sobrecarga por parte dos alunos, porque como as aulas online, estranhamente, tem muito pouca intervenção dos alunos, exceto se for um trabalho muito participativo que o professor preparou. Então, as aulas elas são muito mais rápidas, né? Então, o conteúdo é dado em menos tempo, o que faz que, para absorver esse conteúdo, exige muito trabalho em casa. Como era uma situação nova, a gente percebeu que não houve, assim, por parte nem das coordenadorias e nem dos alunos, uma redução do número de disciplinas, dizendo assim, olha, a situação é um pouco mais complicada, então vamos fazer menos disciplinas. Então, o aluno que normalmente fazia 4, 5, continua fazendo 4, 5, mas o fato é que isso sobrecarregou um pouco. A gente tem sentido muitos estudantes bastante cansados, com bastante atividade para fazer agora, essas últimas 2 semanas que a gente tem pela frente não vão ser fáceis. Mas, enfim, essa foi a avaliação. Mas o fato é que a pandemia deu uma piorada nesses dias e provavelmente vai piorar ainda mais até o Natal. E o que fez com que o nosso planejamento para 2020.2 é ainda no remoto. Então, vocês têm
a resolução da reitoria que prorroga as atividades não presenciais até 22 de maio. Por que 22 de maio? Porque de 1º de fevereiro, quando deve começar 2020.2, até 22 de maio, são 16 semanas, então a gente está planejando um semestre de 16 semanas. E nesse semestre de 16 semanas, de novo, vão estar planejadas as atividades não presenciais e as atividades experimentais continuam suspensas. Portanto, a gente ainda não vai ter laboratório, não vai ter atividades de campo e assim por diante. Exceto se as condições da pandemia melhorarem. Então, esse é de maneira geral, assim, um panorama que a gente tem. E a situação, ela está evoluindo, mas infelizmente, como aconteceu já em vários países, tem essa piora da pandemia, e a piora ela tem uma perspectiva muito ruim para os próximos meses, porque a gente vai entrar em festas de final de ano. Temporada, principalmente aqui em Florianópolis, então é um programa sério. E já tivemos eleição, teve um pouco de aglomeração, né, por parte nos locais de votação, o que fez que a ocupação dos leitos de UTI na Grande Florianópolis e algumas regiões do estado está alta. Então, aquela situação assim, que a gente estava mais ou menos relaxando um pouco, porque parecia que estava melhorando, na verdade teve uma piora. E essa piora, a gente não sabe por quanto tempo vai durar, né? Exatamente, porque esses fatores de aceleração de contágio, eles estão começando agora, né? Tu vais em qualquer praia, qualquer local, a gente percebe um pouco mais de aglomeração. Então, nós vamos ter aí um intervalo de mês e 15 dias, mais ou menos, quase um mês e meio, de férias, de planejamento das próximas atividades, mas o fato é que essa semana que vem nós vamos ter uma reunião do CUM para homologar ou para modificar o calendário que foi aprovado na Câmara de Graduação. Acho que em linhas gerais é isso. Não sei, Sérgio, tem alguns dados? Não, é isso, DPL, é isso. Só um detalhe, o teu microfone, ele está travando um pouco, está falando um pouco. Tem um ruído. Tá ruim. Mas deixa eu ver se eu levanto aqui um pouquinho. Isso, eu entendi tudo, mas ele está com um ruído de fundo. A gente está com uma internet bem ruim. O problema é que esse horário as crianças têm aula, então são 4 pessoas aqui em casa fazendo live. Né? Então, esse é o problema, né? A gente está quase numa situação de república. Todo mundo tendo aula. Eu queria lembrar daí da retomada das aulas, além da resolução que prorroga o ensino remoto até 22 de maio, na mesma portaria que a gente mandou no e-mail convite, saiu o Guia de Biossegurança, que é uma forma de normatizar o trabalho presencial para atividades essenciais e inadiáveis. Então, isso aí enquadra principalmente para os alunos de pós-graduação e quem está fazendo TCC também, em final de curso, porque é uma atividade inadiável, né? Vocês estão aí com prazos, e essencial quando ela não pode ser feita remota. Então, a gente tem uma oportunidade de justificar algumas dessas atividades, se elas forem isoladas, enfim, dentro do protocolo. Então, todo guia de biossegurança ele tem essa definição, essa normatização. A gente tem autorizado atividades desse tipo, né, para não prejudicar os alunos que estão nessa situação, mas com muito cuidado, né, com muito cuidado, tem que ter toda uma regra aí para não haver aglomeração, as pessoas trabalharem de forma isolada e coisa do tipo, né. E além disso, além da prorrogação, também no mesmo documento tem a portaria que fala sobre uma complementação para bolsas de monitoria e de bolsas de estágio. Então, depois vocês olham também, quem se enquadrar ali pode ter algum benefício
em função da pandemia, das atividades extras que os monitores e bolsistas de estágio tiveram ao longo desse ano de 2020. Né? Basicamente é isso, né? E hoje a ideia é a gente ouvir de vocês o que vocês... A gente já recebeu algumas, vamos dizer, algumas questões que não funcionaram muito bem ao longo do semestre, mas se vocês quiserem falar e citar exemplos, a gente pode trabalhar junto com os professores, os coordenadores de curso, para tentar melhorar no semestre seguinte. Porque agora eu tenho certeza que vai ser melhor, né? Porque a gente, nesse primeiro momento, fez as coisas assim, de forma emergencial, né? E agora a gente já domina melhor essas técnicas, enfim, podemos melhorar algumas coisas, tanto o professor quanto o aluno, né? Então, essa reunião de hoje não precisa se encerrar aqui, mas se vocês quiserem falar coisas nessa direção, a gente está aberto, e não precisa ser agora, pode ser por e-mail, pode ser ao longo da semana ou do semestre, né? E basicamente é isso. Nós temos gente no YouTube também, professor Lippieri, mas né, não temos perguntas por lá ainda também. O microfone está aberto aqui, né, para quem quiser. Fique à vontade, pessoal. A gente gostaria de ouvir um pouquinho, depois a gente vai esclarecendo um pouquinho mais o que tem chegado até nós. Isso. A gente não fez uma reunião antes também, né, professor Lippieri, porque sabe da dificuldade que todos estamos passando nesse meio remoto, né? Sobrecarga de coisas. A gente tem trabalhado mais horas do que no presencial, a gente não tem mais hora, na verdade, né? E eu imagino que os alunos também estão passando por isso, porque tem atividades assíncronas, tem as atividades, os trabalhos que tem que ser feito, né? E tudo demora mais, né? Tudo demora mais. Uma aula que a gente faz no presencial não é a mesma coisa que no remoto. A gente tenta enxugar, né? Mas o conteúdo fica apertado, né? Bom dia, professores. Bom dia. Posso falar um pouquinho? Fique à vontade, Fabrício. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? O professor S, professor Sérgio, por essa oportunidade aí. Quero corroborar também com o que vocês falaram ali, que está sendo uma experiência não tão traumática como a gente pensou que ia ser, né? Eu vou dar uma opinião minha, que, no geral, para mim está sendo muito bom, pela questão de logística, né? Eu ganhei em torno de, eu penso assim, eu ganhei em torno de 2 horas por dia, para mim estar fazendo outras coisas ou até estudando, por questão de locomoção, né? De uma sala para outra, então, então isso aí que eu achei um ponto positivo, isso aí. Sim. Eu senti que alguns professores não tiveram dificuldades, né? Até porque alguns já tinham aulas prontas em PowerPoint, então praticamente seguiu como se fosse em sala de aula, né? Então, nessas aulas não houve essa dificuldade de aprendizado. Eu vou dar um exemplo bem mais específico de uma que eu estou cursando, que é de cálculo 4, né? Cálculo D. Essa eu já senti muita dificuldade, por conta de, talvez, uma falta de capacitação ou dificuldade do professor ministrar de forma online, né? Por exemplo, o que eu imaginava? Porque cálculo é muito de quadro, né? Ele está botando fórmulas e exercícios e a gente está resolvendo e acompanhando. E o professor lá apenas botava o slide do livro, e a gente muitas vezes não conseguia acompanhar o raciocínio dele, né? De elaborar ali, até porque nos livros eles cortam alguns passos, né? Para ser mais resumido, assim. E aí, acho que esse é um ponto que talvez pudesse melhorar, não sei, sugerir, se possível, uma mesa digitalizadora, ou capacitar o professor para melhorar um pouco mais, né?
Sim. Que mais? Outros professores que não tinham, eles tinham um conteúdo não tão digital, eles conseguiram transformar em digital, e também foi muito bom. Outros também se esforçaram em fazer vídeos que não tinham para disponibilizar aulas assíncronas. Isso também foi muito, muito útil, a aula assíncrona, porque às vezes você não conseguia acompanhar uma determinada aula por conta da sua internet naquele dia, e você pode pegar aquela aula assíncrona e estar recapitulando o que foi passado. Algumas vezes eu tive essa dificuldade e assisti às aulas e foi muito bom também. A aula síncrona gravada. Outra avaliação que eu tenho é em relação aos métodos de avaliação. Alguns professores se modernizaram, assim, foram para o Moodle, fizeram questões, achei assim, bem elaboradas. Eu praticamente foi o primeiro semestre que eu utilizei o Moodle, né? Eu estou retornando para terminar o curso. E eu achei muito bom, assim, a plataforma, muito, muito excelente. Eu não sei se ela tem uma versão mais nova, que dê para atualizar, mas a que está ali eu achei, assim, muito interessante o Moodle. Eu achei que isso podia ser explorado mais, assim, né, pelos professores. Qual é o seu curso, Fabrício? É produção elétrica. Produção elétrica. Isso. E isso também me fez chamar a atenção, professores, essa questão do método de avaliação. Eu até conversei já com outros professores em offline, e isso é algo que, se eu não me engano, é o MEC que coloca isso, né, como tem que ser feito, e a gente não pode muito que mudar, né. E eu acho assim, que a gente está num mundo hoje tão digital, com tanta internet, com tantos métodos de avaliação diferentes, e eu achava que a gente estava assim, muito antigo, só no lápis e papel em sala de aula, né. E a pandemia agora deu de repente um estalo assim para a gente tentar rever isso, né, ou melhorar em algumas disciplinas essa parte de avaliação. Aí eu não sei como é que a gente poderia continuar isso, né, porque eu sei que não depende da UFSC, nem do departamento, nem da UFSC, né, esses métodos, mas eu não sei como é que a gente poderia fazer para, de repente, jogar isso mais para cima, né, mostrar essa avaliação, e se a gente poderia aproveitar essa época para a gente mudar também isso, né, ou adaptar, ou... Deixa eu fazer um comentário, Fabrício. A impressão, isso que tu está relatando é bem pertinente, né? Claro que só o fato de você não ter que ir até a universidade já ganhou um tempo enorme, né? E depois, dentro da universidade mesmo, a gente se locomove muito. Então, isso, se a gente consegue organizar o tempo, tem funcionado bastante. Esse relato que tu fez aí do cálculo, do professor de cálculo, eu tenho, quer dizer, a gente tem presenciado um pouquinho, né? E a gente tomou várias atitudes no CTC, então a gente está comprando um número enorme de mesa digitalizadora para passar para os professores, né? Inclusive, a nossa ideia é emprestar isso para o departamento de matemática, de física, se lá eles não compraram, porque a tradição, pelo menos na matemática, principalmente na matemática, é o uso do quadro, né? Então, e ela ajuda mesmo, né? Porque alguns desenvolvimentos tu mostra e é completamente diferente de você acompanhar o raciocínio, e a escrita no quadro segue mais ou menos a velocidade do raciocínio para resolver um problema que às vezes é um problema meio abstrato. Então isso a gente está fazendo. A outra coisa é que tem resultado muito positivo no remoto, né? Então, tem disciplinas que você tem um avanço mesmo, desde que o material seja bem produzido, seja bem elaborado, isso ajuda bastante. Então, no CTC, a gente está tomando cuidado de, então, comprar esses equipamentos. A gente está pedindo para a administração central também que venha uma pessoa que nos ajude um pouco a preparar o material, fazer talvez
dá um template, né? Porque a aula é uma coisa muito individual de cada docente, mas que pelo menos ajude a colocar isso numa forma que seja mais fácil de trabalhar, do professor preparar a aula, tal. Então a gente está tomando esse cuidado. Mas é verdade, assim, a gente teve de tudo, né? Então, mais ou menos o panorama é assim. Você tem um professor mais, digamos assim, com mais tempo de UFSC, que tem uma experiência enorme de sala de aula, né? Domina o ambiente de sala de aula, mas não domina o TI. Então, ele teve uma certa dificuldade agora na pandemia de trazer toda essa experiência de sala de aula para o remoto. E, por outro lado, tem o professor mais novo, que domina tudo que é TI, mas ainda não tem aquele jogo de cintura de sala de aula, porque sala de aula, eu sempre digo que são 40, 80 olhos em cima de uma pessoa lá na frente, né? Então, até você acostumar com esse ambiente não é fácil. Então, tem muitos professores jovens que dominam tudo. Aliás, foram talvez as melhores palestras que a gente teve para a retomada no remoto, foram os professores novos, que têm um domínio enorme das tecnologias de informação, que conhecem todas as ferramentas e tal, que ajudam um monte a gente. Então, a gente conseguiu, eu digo, os docentes, junto com os alunos, conseguiu aí, talvez, uma solução de compromisso. Mas agora, acho que com essa experiência já dá para a gente avançar um pouquinho mais. Mas esse panorama que tu detalhou aí é bem a impressão que a gente tem, assim, no geral mesmo. Perfeito, professor. É bem isso mesmo como o senhor falou aí. Professor que tem mais tempo de casa, eles têm, por exemplo, cálculo mesmo, né? Ele só precisa de um giz e um quadro, né, para dar aula. Isso. É a tradução da matemática. Assim, eu não culpo ele do jeito pela dificuldade que ele teve, imagina. Até porque um cálculo não é fácil, todos tivemos dificuldades, né, na disciplina, né? É muito difícil. E aí, sem você ter um quadro e um giz para explicar, assim, para mim, eu tive dificuldade, né? Eu tive, por exemplo, que estudar muito mais do que eu acho que estudaria se tivesse só presencial, nesse caso, do cálculo, né? Uhum. E além das aulas do professor, eu fui atrás da internet, atrás de outras aulas, outros conteúdos, né? E aí sim ficou um pouco mais claro, né? Por conta dessa dificuldade que ele teve, né? Que todos tivemos, né? Na verdade, né? E em relação a essa questão da avaliação, uma modernização, vocês têm alguma ideia disso, assim, um pensamento? De padronização, alguma coisa? A gente ainda não tem. O que a gente está pensando um pouquinho é trazer um pouco de experiência de outros locais, né? Porque a avaliação online, ela não é uma mesma avaliação do que tu faz em sala, né? Então, ela precisa ser um pouco trabalhada. Então, a preocupação sempre de quem está avaliando, né, é fazer uma avaliação que seja consistente. Consistente significa, não é uma avaliação que vai penalizar ninguém, mas ela sempre tem que ter um compromisso entre a pessoa que se esforça, que trabalha e que se dedica à disciplina e aprende o conteúdo, ela precisa ser recompensada na avaliação. Então, se você faz uma avaliação muito dura e você penaliza quem não estudou, mas ao mesmo tempo você penaliza quem estudou, ela é ruim. Mas, por outro lado, se você faz uma avaliação muito solta e que quem não estudou vai muito bem, e quem estudou muito, quem trabalhou muito, quem se dedicou muito, também vai muito bem, ela não é correta no sentido didático do termo, né? Porque você não está valorizando o trabalho de se dedicar à disciplina. Então, não é uma coisa fácil de fazer em sala de aula e muito mais difícil ainda fazer no remoto. Então, uma possibilidade que a gente acha
poderia ser trabalhado um pouco é uma avaliação mais continuada, né? Ao invés de ser uma prova tradicional, não, é uma avaliação em que o próprio professor vai tendo uma realimentação de como está sendo a evolução de cada aluno, de cada aluna, vai readaptando a sua forma de ensinar e vai construindo a avaliação no sentido de que a avaliação ela não é uma ferramenta só para avaliar o aluno, ela também é uma ferramenta para avaliar a forma que o professor dá aula. E no online, pelo menos para mim, acho que o Sérgio tem mais experiência do que eu, que mais disciplinas do que eu, no online isso tem que ser usado nesse duplo sentido, né? Ou seja, avaliar o aluno para saber se ele tem o conteúdo, se ele incorporou, se ele aprendeu, se ele domina o conteúdo, mas principalmente ele tem que ser contínuo para avaliar se a forma de ministrar o conteúdo está surtindo o efeito que o professor imagina que surte. Acho que é um pouco isso. Então, isso a gente tem feito esses grupos de discussão, a gente está pensando em retomar agora, para que, baseado nessa experiência que muitos professores fizeram no remoto, a gente possa sensibilizar os outros professores também, que há muito para se aprender nessa área de avaliação. Mas é um trabalho que a gente está disposto a retomar. A gente já falou esses dias, o Sérgio já falou, inclusive, na reunião com os professores, para a gente retomar essa troca de experiências. Sérgio, fica à vontade para complementar. Sim. A questão da troca de experiências, só para os alunos, não sei se todos sabem, a gente fez uma sequência de troca de experiências semanal de, acho que abril ou maio, né? Final de abril, início de maio, até julho. Então, a gente fez toda semana, praticamente, uma troca de experiência entre professores, que é a ideia dos professores mais jovens, que ajudaram os mais experientes, né? Houve uma troca muito bacana, uma parceria muito bacana, um ajudando o outro aí nesse sentido. E isso criou um clima que acho que se estendeu para as aulas com vocês depois, que é essa parceria, né? Porque a gente precisa que o professor ajude o aluno e o aluno ajude o professor. Sérgio, só vou te interromper um segundinho, eu vou ver se acha um outro microfone aqui. Tá já bom. volto. Tá bom. Então, inclusive, a gente tem isso registrado, gravado na página do CTC, tá? Vocês podem encontrar lá na página do CTC várias dessas trocas de experiências, fica no canto inferior esquerdo da página principal. E a gente quer retomar isso, a gente realmente gostaria de ter continuado isso, mas os próprios professores pediram para a gente esperar um pouco por conta dessa dificuldade de muita reunião ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai retomar agora, pelo menos umas 2 esse ano ainda, agora em dezembro, e a gente normalmente fazia nesse horário, da terça-feira das 10 da manhã. Então, vamos retomar. E a questão da avaliação é o maior desafio. Foram as últimas trocas de experiência que a gente fez, foi sobre avaliação. É o maior desafio, porque o que importa nesse momento, né? É o nível de aprendizado, né, que se conseguiu. A nota não é tão importante, mas claro que é importante, vocês precisam da nota para poder passar, poder evoluir e seguir. Mas o nível de aprendizado é muito importante. Então, a avaliação ela tem que ser mais um momento de aprendizado. Então, cada um está achando uma maneira. Eu estou conseguindo fazer uma revisão da prova, não é uma defesa oral, mas é uma revisão da prova, porque eu tenho poucos alunos, eu tenho uma turma de 50 alunos, mesmo assim toma muito tempo isso, né, porque a gente acaba falando 15 minutos, meia hora por aluno, toma bastante tempo, né. E sobre a nossa relação com os professores da matemática, do CFM, eu queria compartilhar que a gente tem um contato muito bom com eles e temos passado sugestões que nos chegam, a gente tem passado para o diretor do CFM, que tem passado aos chefes de departamento da física, da matemática e da química, justamente para alinhar essas questões. Então, a questão da mesa digitalizadora para os professores da matemática é essencial, né? Essencial. Nós vamos fazer contato para
ter essa parceria com eles, se precisarem, a gente acho que consegue ceder algumas aqui. Embora vários professores do CTC também estão esperando, né? A gente não tem mesa para todo mundo. Eu próprio comprei a minha lá em abril já, e acho excelente, né? É uma maneira de transferir o quadro para o meio digital, né? O quadro de íris para o meio digital. Não sei se melhorou. Melhorou, parece que melhorou, Pedro. Eu não sei se estava com interferência, que eu estava com um fone sem fio em algum lugar aqui que estava dando interferência junto com o fone com fio. Nós temos algumas perguntas no chat, DPR, não sei se tu quer seguir por ali. Pode ser, pode ser. No início do semestre que vem, será possível o ingresso em laboratórios? Como eu falei, né, sendo considerada uma atividade essencial e inadiável, a gente tem a Deu um ruído novamente. Parece que os outros estão contactando o outro. Melhorou. Melhorou. Agora vai pegar todo o ruído de casa. Tô sem microfone, na verdade. Mas melhorou, tá bom. Tá bom. Tá. Você tá ouvindo ou não? Sim, agora melhorou. Então, o Tariq perguntou sobre ingresso em laboratórios, professor DPR. Vou deixar sem, então. Então tá. Bom, se não estiver ouvindo, me avise, tá? Porque o problema é esse retorno. Eu estava dando aula, já estava falando uns 10 minutos, eu não estava ouvindo os alunos falarem e eles não estavam me ouvindo. Então, estava um papo bem interessante. Então, se for uso individual, a gente consegue autorizar, mas para uma turma de laboratório, isso não é possível ainda, tá? Então, depende um pouquinho do que vai acontecer em termos de vacina, em termos da pandemia. Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade de que 2020.2 seja completamente remoto, em termos de atividade didática. E isso vai causar um problema, porque tem as atividades que precisam de laboratório e que vão ficar, talvez, com grau I até que a gente possa ir para a parte experimental das disciplinas. O João Vitor pergunta sobre a evasão dos alunos, né? A gente não tem esses números ainda e, em princípio, não está programado mudança para o próximo semestre. A resolução é 140, é a mesma. Né? É isso, né, professor DPL? A gente tem conversado com os docentes, né? Então, os docentes estão acompanhando um pouco mais de perto, assim, né? Tem nos passado a impressão que a evasão não é maior do que nas atividades presenciais, mas a gente só vai saber isso daqui 2 semanas, infelizmente, quando estiver acabando o semestre. Uhum. Então, o Matheus Ortiz pediu a palavra e o Lucas Lara. Fica à vontade. E aí, professores, estão me ouvindo? Sim. Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer esse momento. É bem legal, tipo, a gente sabe que nem todos os centros param para ouvir os estudantes e conversar, e ter esse tipo de diálogo, essa iniciativa por parte da direção do CTC, eu acho bem interessante. Ainda mais antes do Conselho Universitário, que vai ter nas próximas semanas, que a gente vai dar uma reavaliada em cima da resolução. Mas aí, a minha dúvida é em relação à proposta aprovada pela Câmara da Graduação. Eu vi que ela fala um pouco sobre algumas mudanças em relação ao índice de aproveitamento do IA, e também aquele período de trancamento de disciplina e de matrícula. Daí eu vi a notícia no Divulga UFSC, que eu achei ela meio vaga, e daí eu queria entender melhor como é que essa discussão foi desenvolvida na Câmara de Graduação, quais são as propostas para essas mudanças, e também entender um pouco qual vai ser o posicionamento da direção do CTC em relação a essas mudanças.
Bom, para te dizer bem a verdade, a gente sabe que tem uma reunião do Conselho no dia 1º, e a pauta não chegou ainda, tá? Mas então nós não sabemos bem o teor do que foi a aprovação na Câmara de Graduação. Da parte do CTC, eu acho que a gente podia manter o que foi, né, foi agora, tá? Eu acho que está mais ou menos estabelecido, né? Tu pode fazer o trancamento a qualquer momento, eu acho que isso é importante, até por aquele motivo que eu falei no início, de que a maior parte dos estudantes e das coordenadorias não avaliou muito qual é a dificuldade do ensino remoto, né? Então, talvez quem fazia 5, 6 disciplinas tenha que reduzir um pouco. Então, permitir isso, o trancamento ao longo do semestre, eu acho que é uma boa ação, né? Então, eu da minha parte, vou defender que a gente mantenha o que foi a resolução passada. Mas o detalhe eu realmente não saberia te dizer agora quais são as mudanças assim, mais significativas. Até porque na discussão de diretores, a gente mais ou menos acordou de que ficaria tudo igual. Muito obrigado, professor, pela resposta. Lucas Lara. Bom dia, professores, tudo bom? Bom dia. Tá dando para ouvir? Sim. Beleza. Então, também queria agradecer, igual o Matheus, pela oportunidade de estar ouvindo a gente. Eu acho que era uma iniciativa que os cursos deviam estar também fazendo individualmente, embora eu senti que eles não fizeram, e essa quebra de comunicação com os alunos, em especial no começo, antes de começar os semestres, eu acho que eu senti essa falta dessa comunicação. Então, eu falo, pela minha experiência, de mandar e-mail para os professores antes de começar a matéria e pedir como é que ia ser, e ter respostas como, eu já mandei a ementa para o colegiado, vai ser aprovado, não tem nada, tipo, parecia uma conversa muito intransigente, sabe? Acho que essa que é a palavra, não havia uma conversa de dupla mão, sabe, de tentar explicar o que seria feito e tudo mais. E essa quebra de comunicação, eu senti que ela se estendeu ao longo do semestre, no momento em que você não ouve justamente aquilo que a gente chama de experiência de usuário, né? No caso, o usuário do ensino acaba sendo o aluno. Se você não escuta o que está acontecendo com o aluno ao longo do semestre, e isso vai além da nota, se realmente ela está sendo viável, se as pessoas não estão ficando em exaustão, que é um problema latente agora nessa época de pandemia, eu acho que não houve essa escuta ativa por parte dos professores, e aí, às vezes, a impressão que me dá é que eles vão olhar para uma planilha, ou no caso do Moodle, né, com as notas todas com índice de aprovação razoável, e vão entender que o semestre deu certo apenas por isso. E isso é um pouco preocupante, né? Porque se você acha que as coisas deram certo, sem entender as razões pelas quais elas deram certo, ou às vezes elas até não deram certo, mas os alunos deram um jeito para aquilo dar certo, na verdade as coisas não estão certas. Né? E aí isso pode acabar se estendendo para o outro semestre, que daí já não é mais uma adaptação, né? Daí a gente teria que implementar coisas mais consistentes. Então fica a minha impressão disso, né? Que às vezes, a gente sabe, todo mundo está nessa correria, nesse caos, né? Os professores também estão nisso, só que eu sinto que às vezes essa visão um pouco fechada da maioria dos professores pode acabar prejudicando a qualidade do ensino, e eu acho que emocional de todo mundo, inclusive o deles. Os professores estão se estressando pelo próprio método que eles aplicaram, sabe? Então, acho que essa que é a minha impressão, assim, desse semestre. Assim. Acho que faltou muita comunicação dos professores com os alunos. Assim. Perfeito. Não, acho que tem razão. A gente tentou mediar um pouco os
principais acontecimentos, né? Mas é verdade, tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, e eu acho que o da comunicação é o principal deles, né? Então, na reunião do conselho, a gente já falou isso para os coordenadores, né? E a gente vai estar reativando o fórum dos coordenadores para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Isso tu fala de exaustão, ó, claro, a gente tem menos contato com os alunos, menos contato com os professores, mas vocês não imaginam a quantidade de gente que o Sérgio, eu, o pessoal da direção ali atende. Imagino que os professores também atendem, mas estou falando mais por nós, porque a gente tem um pouco mais de parâmetros sobre isso, né? É uma quantidade enorme, assim, e a sensação é essa mesmo, assim, as pessoas estão, assim, essas 2 semanas eu temo um pouco, assim, do caráter de não aguentar mais mesmo, sabe? Eu faço pelo menos por mim, né? Acho que o resto do pessoal pode estar confirmando ou até refutando, né? Mas eu, pelo menos, teve essa alta de casos aí, mas eu fui obrigado a meio que voltar a andar de bicicleta e tal, porque senão eu realmente não ia aguentar as atividades e tudo mais, né? E a gente fica nessa de, poxa, tem que ficar mais em casa. Mas se eu ficar mais em casa, eu vou acabar quebrando alguma coisa aqui. Então, tipo assim, a gente tem que ter essa conciliação de gestão emocional com tudo mais, né? Então, e acho que a comunicação acaba sendo essencial nisso tudo. É bem isso, né? E tem uma outra coisa, viu, Lucas, que a gente não comenta, até porque não tem muitos dados, mas a gente passou a conhecer muito mais gente infectada, inclusive entre professores, entre alunos, do que há 4 meses atrás. Então, não sei se a gente está também mais sensível à situação, então a gente tem prestado mais atenção, mas a gente já tem pessoas muito próximas da gente, assim, pessoas que a gente conhece, que estão contaminadas, que ficaram dias e dias em UTI, e é um problema mesmo. Quer dizer, isso só para dizer do ponto de vista da pandemia. Sem contar que tem o fato também das pessoas que o cansaço está enorme, né? Então, o dia nosso, assim, quando eu falo nosso, estou falando da direção, tá? Os professores, a gente conhece alguns casos, mas o dia nosso, sim, ele vai das 7 da manhã às 10 da noite, mais ou menos. Assim. Tem alguns horários que diminuem um pouco a demanda, mas a gente está conectado o tempo todo, então, é claro, tu sabe que é uma situação excepcional, vai passar e tal, mas depois de 6 meses tu tá exausto, assim, tá cansado mesmo, então tem que fazer isso, tu tá fazendo, tem que tentar equilibrar um pouco as atividades para pelo menos relaxar um pouco, né? Sim. Sair. Eu, por exemplo, eu vou caminhar às 5h30 da manhã, porque é o horário que eu não encontro ninguém para a rua, então. Mas aí significa que minha noite de sono vai encurtando, né? Então, é um problema, né? Tá. Entendi. Muito obrigado, professores. Então, acho que era isso. Quer comentar sobre o Moodle aí da Thaís, Sérgio? Sim, a gente percebe isso também, Thaís. A gente sabia de professores que nunca tinham usado o Moodle e agora estão usando. Então, foi algo positivo, né? Uma organização dos conteúdos é muito importante. Porque é importante para o aluno organizar o seu tempo e o professor também. Então, colocar as coisas em ordem, quais atividades, os vídeos, né? As aulas gravadas têm sido excelentes, né? A gente teve algumas dificuldades, houve algum vazamento de aula, né, externo ao UFSC, isso não pode, né? Isso é um crime, ele é passível de sanção legal, mas
foi um caso bem pontual. Então, deu muito certo. A gravação foi uma grande ajuda, né? Porque ajuda o professor, que não precisa revisar todo o conteúdo, né? Pode indicar aquele conteúdo já visto, e para o aluno também pode ver isso a cada momento. Uma coisa que eu gostaria de saber de vocês é assim, as atividades assíncronas e síncronas, né? Eu vejo alguns alunos que não conseguiram organizar o seu tempo para isso. Porque a atividade síncrona, aquele horário que a gente tem da aula, se o aluno tivesse sempre conectado na aula síncrona, eu acho que diminuiria a atividade extra-classe, né? Então, a gente, enfim, gostaria de entender melhor cada caso, mas na minha turma eu notei isso. Os alunos que participavam das atividades síncronas, eles tinham a opção de assistir depois, mas quem participava no momento da aula, ele já adiantava aquilo, né? Já avançava naquele assunto. Então, eu acho que foi positivo a gente manter a atividade síncrona para regular o tempo, para nos ajudar a regular o nosso tempo. Mas é bem isso. Estamos melhorando aí em vários aspectos, como a Thaís citou aqui no chat. Né? A gente tem uma decisão que eu não sei se nós vamos conseguir tomar agora no mês de janeiro, que é de fazer a atualização do Moodle. Né? O nosso Moodle é uma versão muito antiga, já tem recursos muito melhores, mas a gente está aqui com uma decisão difícil de tomar, que é fazer a atualização e recomeçar com um novo Moodle já em fevereiro. Uhum. Mas a vantagem é que ele estaria bem melhor do que a interface atual. Né? A interface atual ainda é muito ruim. Mas o fato é que hoje eu diria que 90% dos professores estão usando o Moodle. A gente ainda tem professores que não conseguem dar aula online, né? Mas como está muito correlacionado com professores que têm algum problema de comorbidade séria, então esse problema acabou, digamos assim, sendo resolvido por essa questão. Mas de quem está dando aula, praticamente todo mundo está usando o foi muito bom. O Lucas Lara comentou ali sobre a dificuldade da aula síncrona, a dificuldade é a internet, realmente, por isso que a gente grava, né, e deixa disponível. Mas quando é possível, a aula síncrona eu vejo como muito positiva, porque ela organiza o tempo. Você já vê aquele conteúdo naquele momento, já avança para as tarefas, trabalhos e estudo para a prova, né? Mas é um desafio, e cada um tem um perfil diferente, né? Cada um, tanto o professor quanto o aluno. Então, acho que dando opções, acho que facilita, né, para todo mundo. A melhor solução é você faz a aula síncrona e disponibiliza e o professor marca vários horários para retomar algum tópico que não ficou claro. Tal. É claro que isso estica bastante o trabalho de ministrar a disciplina. Então, às vezes tu consegue fazer 1 hora a mais por dia, mas alguns professores já dão 15 horas de aula, 12 horas de aula. Então, se ele esticar uma hora para cada hora de sala, realmente vai a semana só ministrando aula. E aí tem todas as outras atividades. Mas essa seria a melhor solução, né? Você apresenta o conteúdo, mesmo que seja um pouco condensado, e depois você disponibiliza alguns horários para tratar daquele conteúdo com os estudantes que tiveram dificuldade de entender e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser trabalhado um pouco. Vocês estão fazendo quantas disciplinas, em média? 4, 5? 4, é. 4 é um número bom. 5, 6, por exemplo, já dá isso, né? Já sobra tempo para outra coisa, né? 8, pá. João Vitor, então... Não consegue dormir, né, João Vitor?
Mais estágio. Uhum. É muita coisa, né? Tem que dar isso, né? Mas é que a aula assim, online, né, ela é muito cansativa. Ela é muito cansativa porque, como não tem essa realimentação, né, ela é batida, né? Tu começa a aula e vai até o final. Raramente eu paro no meio da aula para falar outra coisa, como a gente faria em sala de aula. Então, não... E como também não tem muitas perguntas por parte dos alunos, a aula vai assim, vai numa batida só, então ela é muito cansativa. Cada aula é um filme, né? É como se tu tivesse assistido um filme, perdeu uma cena, perdeu a aula, né? Interrompeu a internet, tu perdeu um pedaço da aula, e às vezes é um pedaço que não permite entender o restante. O que mais? Eu acho que... Não me lembro se tem mais... Basicamente é isso, né? A gente quis abrir esse espaço, não tomar muito tempo de vocês, né? Porque a gente sabe que está todo mundo a mil, mas a gente sempre está aberto a sugestões. Então, vocês podem mandar sugestões por aquele e-mail que a gente enviou, e o que foi citado aqui, a gente vai tentar ajudar, né? Principalmente essa questão lá com os professores da matemática. A questão das avaliações nós vamos retomar como trocas de experiências aqui no CPC. Então, a gente está sempre ao lado de todos aí, né? Às vezes não tão presente, mas próximo. Só dá um grito, né? O Tariq está perguntando quem vai ingressar em fevereiro. Então, em fevereiro a gente vai chamar a chamada do 2020.2. Então, isso nós vamos ter que decidir um pouquinho, porque realmente não sei se é um semestre fechado, ou seja, no sentido de todas as disciplinas sejam um pacote, né? Porque isso valia para o presencial, pelo remoto, não sei se é uma boa solução. Esse é um assunto que vai ser universitário. Assim que for definido o relator, a gente conversa com o relator. Então, o Lucas está falando do problema de cancelamento de disciplina a qualquer momento. Então, a gente defende que isso seja mantido. Bom, cita esse caso aí, mas o caso de contaminação, então, Lucas, tem vários casos assim, sabe? Nós tivemos um professor aqui da automação que ficou entubado 2 semanas. Assim, estava no limite, a gente já estava pensando no pior. E é um caso que acontece mesmo, né? Então, a gente vai defender que continue dessa forma. Por isso que eu disse, eu prefiro que a gente mantivesse a resolução naquilo que ela foi aprovada e só atualizamos o calendário para 2020.2 e o resto continua igual. Eu queria lembrar, o Tariq perguntou sobre as disciplinas do calouro, né? Pela resolução atual, o calouro também pode cancelar a disciplina. Então, ele não precisa fazer o semestre fechado. Isso, é verdade, bem lembrado. A monitoria, não me lembro se o pagamento pode ser retroativo. Não, eu não me normalmente a universidade tem dificuldade de pagar retroativo. Uhum. Agora, se o aluno foi bolsista e a bolsa não foi paga, mas ele já assinou como bolsista de monitoria de estágio, aí provavelmente sai retroativo. A gente vai ver isso agora no final do ano, porque, em geral, vocês sabem, fechou o ano, todo o recurso que está na universidade o governo recolhe. Então, é bom que resolva isso já, principalmente para quem foi monitor e não recebeu. Então, já anotei aqui, vou falar com o pessoal da Secretaria de Planejamento. A resolução 380, se não me engano, fala sobre isso, Thaís. Então, você pode olhar lá, eu vi um pagamento complementar em novembro e em dezembro. Eu não entendi bem,
Confesso que não entendi bem, mas eu entendi que é um pagamento complementar, relativo ao trabalho que vocês fizeram esse ano e que não receberam. Mas teria que confirmar na Prograde. Mas acho que é isso, né, professor Vitória? Bom, vocês fiquem à vontade, quando quiserem fazer uma reunião, manda um e-mail para mim, para o Sérgio, para a Stephanie. A Stephanie está na sala também, esquecemos de falar. Então, na direção, vocês fiquem à vontade, fala quem precisar, quando precisar fazer uma reunião com o coordenador, tal, a gente sempre tem conversado com eles, tá? A gente está à disposição mesmo de vocês. E principalmente para a gente saber onde que a gente pode ajudar um pouco nessa fase aqui, que parece que vai se prolongar por mais um bom tempo aí. É isso? É isso. Tem uma pergunta, mas já foi esclarecido lá no chat do YouTube, né, sobre cancelamento de disciplina. Então, pode ser feito a qualquer momento pela resolução, né? E se for também pode usar aquele código no lugar, a ZZD 2020, né? Que é um código especial, né? Que foi criado para esse semestre. Muito bem. Acho que é isso, gente. Vamos encerrar, então. Tá bom, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Estamos à disposição. Eu já vou passar para uma outra reunião daqui a pouquinho, né? Tá bom. Tchau, gente. Até breve. Pode nos chamar quando precisar. E uma reunião no final do ano, se vocês quiserem, antes de fechar o semestre, também podemos fazer. Então, tá bom, pessoal.